A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Como você está me ouvindo agora, nesta hora? Aflita, aflito, necessitado de ouvir a voz de Deus? Ou apenas precisando se acalmar, ouvindo a voz de Deus? Eu tenho certeza que sempre que você sintoniza esta programação, ou você que apenas estava passando aí no seu dial, no seu controle, e parou nesta programação porque alguma coisa lhe chamou a atenção. O que lhe chamou a atenção foi a voz de Deus. Porque o Senhor hoje irá falar ao seu coração. Aliás, todos os nossos programas, os programas ministrados pelo nosso ministério, na voz do nosso apóstolo Miguel Ângelo, das bispas, na voz de todo esse contexto eclesiástico do nosso ministério, vem com o intuito de gerar em sua vida boas novas. Porque a Bíblia deixa claro que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de boas novas, de bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Então, nesta hora, eu desejo que você se encontre feliz, estando como você estiver, passando pelo que você possa estar passando, mas sabendo que o Senhor é ao seu favor, sabendo que Deus trabalha em seu favor. Então, obrigada, porque nós estamos entrando nessa sua área de vivência, na sua particularidade, para dividir e trocar com você coisas boas, coisas vindas de Deus. E nesta hora, eu quero dividir com você algo que está latente no meu coração durante toda a semana. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda, ela é atemporal. Hoje nós vivemos numa sociedade que tudo muda. Os conceitos morais mudam, o que era anti-lei já é permitido pela lei, as modernidades, né? O que não era permitido no passado, hoje se tornou uma coisa corriqueira. Hoje você vê às 6 da tarde cenas impróprias para menores, enfim. As coisas andam mudando muito na vida desta sociedade de então. Mas uma coisa não muda. São os conceitos bíblicos. A Bíblia diz e deixa claro, o Senhor deixou claro, que a minha palavra, ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. O que quer dizer isto? Quer dizer que a palavra de Deus não envelhece. Os conceitos de Deus, eles não envelhecem. O que Deus deixou determinado desde a época dos meus pais, meu pai querido está hoje com quase 76 anos de idade, e os conceitos culturais de 70 anos atrás eram uns, hoje são outros. Hoje nós vivemos toda uma dinâmica, uma tecnologia, digamos assim, uma rapidez de respostas, solicitações. Antigamente não havia nada disso. O mundo está se adaptando freneticamente, né? Eu costumo dizer que o mundo vive um frenesi. Mas dentro de todo esse frenesi, de todas essas mudanças, a grande maioria delas, graças a Deus, positivas, nós encontramos um ser humano que, por mais evoluído que possa parecer, está totalmente desprotegido espiritualmente falando. Esse ser humano que chegou assim a uma questão magnífica do saber, da tecnologia de ponta, da medicina. Esse ser humano está isolado dentro de si, com carências afetivas, emocionais, físicas, com limitações por causa de tanta modernidade também. Por que tantas evoluções e por que tanta infelicidade? Por que tantas coisas novas? Por que tantos software, hardware? Por que tanta coisa magnífica nesta terra? E por que tanto isolamento? Por que tantas brigas? Por que tantas guerras? Por que tantas desilusões? Solidão?
Quanto mais as pessoas evoluem, mais sozinhas elas ficam. O que anda acontecendo no meio desta sociedade? Tudo ficou muito moderno, não é verdade? Esses dias, meu marido e eu recebemos um e-mail que nos deixou muito impressionados, assim. Veja se você conhece esses objetos. E tinha, assim, uma gama de objetos de antigamente. Aqueles, assim, o ferro de passar, que era um ferro mesmo, de ferro pesado, que era aquecido no fogo. Assim, aquelas coisas bem rudimentares, né? Uma sanduicheira que era manual de ferro, que você punha no fogo. E nós nos colocamos a rir, porque nós conhecíamos pelo menos 85% daqueles instrumentos antigos. Então nós rimos um bocado, porque nós dissemos, olha, estamos ficando velhos, porque se mostrássemos isso para os nossos filhos, eles iam dizer, isso é de onde? É de um museu? Não, é da nossa geração. Talvez você esteja rindo também agora, né? Aquele frigorífico que se abria, hoje é tudo retrô, né? Vintage. Hoje é sofisticado, é lindo você ter, são caríssimos, mas são velhos, são antigos. Ninguém quis mais. Às vezes, as coisas ficam envelhecidas e são aposentadas, são colocadas de lado. Pessoas, objetos, situações, faz-nos pensar. Há coisas que você pode substituir, agilizam a vida, trazem retorno, mas há coisas que não podem ser substituídas. E a principal delas é a palavra de Deus. Ela é a mesma, ela não é caduca, ela não está velha, ela não está desatualizada, não. A Bíblia diz, o Senhor Jesus deixou claro, a minha palavra é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Quer dizer que a Bíblia se autorrecicla, se autoatualiza exatamente. Deus, Ele é o Criador da sua essência, da minha essência. Deus é o Criador da vida. Se você parar para imaginar, e nós temos em algumas cidades, uma delas, em Portugal, existe uma cidade onde tem a Capela dos Ossos. E outros países têm, enfim, aqui no Brasil, lugares onde, digamos assim, jazigos, né? Lugares onde ficam os mortos, né? Os mortuários, e onde tem várias capelas, várias ossadas, vários crânios, enfim, vários esqueletos. E uma das frases que muito me impressionou, a primeira vez que eu estive nesse lugar, é que dizia assim, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Mais ou menos isso. Os ossos que aqui estamos, esperamos pelos vossos ossos esperamos. Eu, quando li aquela frase, fiquei assim um bocado chocada, primeiro por ver tantas histórias ali, porque um esqueleto foi uma vida, com uma essência, com uma história, não é verdade? Mas, bispo, você está meio funestra hoje? Não, não estou funestra, eu nunca sou funestra. Fúnebre, não. Eu estou dizendo para você que os seres humanos que vieram antes de nós, nessas gerações passadas, que tiveram histórias belíssimas, descobertas magníficas, que fizeram com que cheguemos até hoje com esta eletricidade que nos permite, por exemplo, chegar à sua casa, falar com você, essa luz, não é? A imprensa, né? A criação da roda, N fatores que esta humanidade já vivenciou, que hoje são caducos, passaram. Pessoas que morreram e se tornaram apenas crânios esperando por outros crânios, ossos, fêmures esperando por outros fêmeros, húmeros esperando por outros húmeros. O que significa dizer? A humanidade, ela tem uma história limitada nesta terra. As coisas passam com muita rapidez, mas há uma coisa que não passa e nem passará jamais, que é a palavra de Deus. A Bíblia, por si só, ela deixa claro que ontem, hoje
e sempre, ela é a mesma. Ela satisfaz. Existem métodos científicos ultrapassados. Antes, há anos atrás, há 30 anos atrás, eram super eficientes. Hoje não funcionam mais. Não é isso? Existem medicações que antigamente, hoje já estão obsoletas. Não serve mais, não tem efeito. O espectro era pequeníssimo, não adianta mais. Mas existem coisas que não mudam. Como, por exemplo, o desejo de felicidade do ser humano. Ele é o mesmo, desde os primórdios da antropologia, da história do homem, desde os primórdios. Todo mundo tem necessidades básicas na vida, não é? A necessidade de pertencer, a necessidade de se alimentar, de respirar, de comer, de amar, de evoluir, são básicas. E se nós pensarmos bem, desde que o homem é homem, ele tem as mesmas necessidades. E ele tem a mesma necessidade, seja homem, seja mulher, de pertencer a Deus, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, de viver com Deus. Isso não envelhece. Não importa a cultura que estejamos, nós estamos em 123 países à volta do mundo. É muita coisa. São bilhões de pessoas, são milhões de pessoas que falam a língua portuguesa ou similar. Pessoas que precisam de um Deus que é atual. A palavra de Deus, ela se auto-atualiza. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Deus antes de precisar de água para beber. Ah, mas isso é muito utópico, bispa, porque eu vivo, eu como, eu bebo, eu bailo, eu nem sei o que eu faço na minha vida e Deus não se encontra nesse contexto. Olha, se você vive dessa forma, que pena, você apenas está existindo. Sério? Sério. Mas eu sou uma pessoa mais feliz dessa terra. Só que não. Se você não tem Deus, você não é a pessoa mais feliz dessa terra. Se você tem colocado Deus em algum lugar perdido, e nós já falamos sobre isso em programas anteriores, eu sugiro que você acesse a nossa página, que você vá ao nosso blog, que você viva esse ministério intensamente. Nós temos lá o blog feminino e temos o blog da igreja também, onde tem todos os nossos programas. E nós já falamos sobre isso. Você e eu precisamos de Deus na nossa vida. E Deus, ele não muda os seus conceitos. Mas hoje a sociedade aceita um monte de coisas que a Bíblia não aceita. Nós entendemos que a aceitabilidade da vida cristã tem que passar pela Bíblia. Ah, mas aí você está dizendo que a Bíblia é quadrada, a Bíblia está meio... Não, a Bíblia é atemporal. Ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Já passaram zilhões, bilhões, milhares, centenas de milhares, de milhões de bilhões de pessoas por esse planeta e todas elas passaram. E nós passaremos um dia. Mas a única coisa que não passa, que daqui a 100 anos será a mesma, é a palavra do Senhor. Esta palavra que traz a vida pessoal, grandes retornos e grandes mudanças. Porque você aprender a viver com Deus, para Deus, é a chave, é o segredo, é o segredo. Tem um livro famoso, né, que diz o segredo. O segredo do cristão, porque nós estamos entrando em muitos lares, muitas pessoas que professam muito tipo de fé diferente. Cada cultura tem os seus deuses, tem os seus, digamos assim, os seus profetas. Mas nós, enquanto cristãos que somos, nós entendemos que a nossa vida só tem sentido pleno porque nós sabemos que este nosso Deus não muda. As pessoas mudam, as opiniões a seu respeito mudam, sabe? A pessoa que te amava não te ama mais, a pessoa que tinha você num patamar, agora não sabe nem que você existe. Isso é humano.
A própria Bíblia nos ensina a termos paciência com as questões humanas. E uma coisa nós temos aprendido com esta palavra maravilhosa. Sabe qual coisa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que aparentemente não entendemos, as coisas mais. A Bíblia não diz assim, olha, todas as coisas boas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas, sejam elas boas ou não boas, cooperam para o bem. Isso traz o que para a sua vida, Bispa Rosana? Paz. Eu não acho, e eu tenho uma prática que eu me lembro na faculdade, lá em 1988, quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos uma cadeira, e era muito interessante, onde o professor dizia assim, nós éramos todos jovenzinhos, né, estávamos lá querendo aprender a fisioterapia, né, a medicina de reabilitação para ajudar as pessoas, e um professor dizia assim, olha, vocês vão pegar muitos pacientes poliqueixosos. Ele tem uma dor articular no joelho, mas ele vai dizer que dói o pé, que dói o ombro, que dói... para chegar até o joelho. Então, na hora da anamnese, na hora da avaliação da ficha, nós tínhamos que ser sucintos na coleta, digamos assim, na colheita dos dados. E os poliqueixosos, eles não são só os doentes. Existem pessoas que se queixam de tudo, que murmuram o tempo inteiro. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que está me ouvindo agora. Pare de murmurar. Pare de reclamar da vida. Pare de queixar-se. Por favor. Mas, bispo, você está pedindo, por favor, mude a sua confissão. Se você tem Deus, eu não estou falando com aquelas pessoas que são curiosas, que eu vejo vocês, mas eu não estou muito interessada em mudar a minha vida. Se você não tem interesse de mudar, você não irá mudar. Mas se você está nos ouvindo, e eu tenho certeza que você está nos ouvindo, para mudar a sua história, para ser uma pessoa melhor todos os dias, para ter a humildade de assumir que realmente eu preciso desta palavra. A Bíblia é uma sequência de fatos cronológicos. Foi acontecendo do Gênesis ao Apocalipse. É um fato cronológico. E nós entendemos hoje que pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, o nosso Deus, por que vocês não usam crucifixos com um Cristo morto, ensanguentado? Porque o nosso Cristo ressuscitou. Ele disse que na cruz estava consumada toda a história. O fim da lei é Cristo. Então também não usamos mais os recursos da lei mosaica hoje na nossa vida, porque nós sabemos que é por graça. Veio depois de Cristo a confirmação da sua graça. E mais, vem o apóstolo Paulo dizendo, é graça sobre graça. E esta graça nos basta. É um fato. E por mais que o mundo se modernize, a palavra de Deus continuará sendo a mesma. Fazendo aquilo que você precisa que seja feito na sua vida. Na sua história de vida. Olha, quem tem que assinar a sua história de vida é você. Cada um de nós tem uma história de vida. Eu não posso culpar ninguém porque a minha assinatura não foi na minha vida. Eu não posso dizer, eu não vivi porque fulano não me deixou viver, eu não tive essa atitude porque... Não. Eu costumo dizer, vamos parar de se vitimizar, né? Como falei no programa da semana próxima passada. A sua história tem que ser escrita por você. De preferência, manuscrita, para ficar bem pessoal. E Deus, ou melhor, Deus e você. E no final, quem vai assinar essa história da sua vida? Você. Você vai assinar essa história. Quer dizer então que eu sou responsável pelas coisas que eu faço? Exatamente. Quer dizer então que eu sou responsável pelas coisas que eu digo? Exatamente. Sabe, quando você entende que o senso de responsabilidade da vida de cada um de nós, independente da cultura que tenhamos, da idade que tenhamos, eu sou responsável pelas minhas atitudes. E eu não posso culpar os outros pelas minhas escolhas. Eu as fiz, eu terei que arcar com elas.
É muito cômodo para o ser humano de então, desta era, século XXI, moderníssimo, finalzinho, né, do mês de janeiro já, o primeiro mês do ano já está findando. As pessoas tirarem de si as suas responsabilidades e colocarem no outro. Eu semeio e o outro colhe. Não. Na agricultura, obviamente, nós temos trabalhadores que semeiam, temos trabalhadores e máquinas que colhem. Mas eu estou falando da sementeira pessoal, da auto-sementeira e da auto-colheita. Todas as sementes que eu semear, eu terei que colhê-las, sim. Sabe quando a Bíblia diz que o coração fala daquilo que está cheio, peço desculpas, a boca fala daquilo que está cheio o coração? Quantas pessoas têm tirado pedras das suas bocas? Atiram pedras, atiram paus, atiram tomates. O que anda saindo da sua boca, por exemplo? A Bíblia diz, olha como a Bíblia é maravilhosa. A mesma coisa que diz agora, dizia há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. É a palavra de Deus, né? Foi reunida, mas ela está ali escrita, desde que foi escrita. Que a boca fala do que está cheio o coração. Se saem dos lábios de alguém pedras, esse coração é empedernido. Esse coração é de pedra. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus deixa claro que Ele nos deu um coração de carne. Um coração que pulsa, um coração sensível. Sensível para optar pelo que a Bíblia diz. Ou viver da forma que se queira viver, sem compromissos com Deus. Neste dia, eu gostaria muito que você se auto-reflexionasse. Este é um momento que nós fazemos às sextas-feiras, não é? E um momento que você estiver ouvindo a minha voz, chegando até o seu lar, o seu ambiente de trabalho, é você reconhecer. No domingo próximo passado, nós recebemos em nossa igreja, no nosso ministério, um senhor que veio falar, olha, eu fui tocado pela palavra da televisão e eu preciso ser liberto de uma determinada situação de vida que está incomodando, que está tirando a sua saúde, enfim. Nós temos certeza, ele veio, o nosso apóstolo orou por ele no altar, e eu tenho certeza que ele deve estar nos ouvindo agora, e que o Senhor Jesus, porque a sua palavra assegura isso, a Bíblia assegura isso, realizou uma obra na vida desse Senhor, e que ele hoje é uma pessoa totalmente diferente. Porque esta capacidade de você reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda a quem pode lhe ajudar, no caso, Deus, é a chave para a sua felicidade. Veja bem, veja o que você tem semeado, o que você tem tirado do seu coração, o que você tem tirado da sua mente, enfim, da sua história pessoal, da sua vida. O que você tem lançado como semente no seu trabalho, de honestidade, de verdade. Porque quem semeia mentira não colhe verdade. Quem semeia maus tratos não colhe afagos. Quem semeia vento não colhe brisa, colhe tempestades. Então nós, como seres humanos que somos dessa era, desta época, deste momento, precisamos observar mais a nossa sementeira. Para quê? Para que, colhendo na Bíblia, mas eu temo o que pode acontecer se eu for bíblico. Porque tem pessoas que não dizem nem que são evangélicas no ambiente de trabalho, nem no bairro onde moram, não dizem por quê. Não, porque eu tenho que passar desapercebido, eu tenho que fazer o que todo mundo faz, eu tenho que falar palavrões, eu tenho que ser... Como assim? Você foi chamado para ser quem? Você foi chamado para ser de Deus. Para viver a palavra de Deus. Esse Deus que é o nosso auxílio. Esse Deus que fala, é boca na nossa vida. Sabe assim, eu sou boca de Deus para falar o que Deus quer que eu fale. Jesus nunca lançou pedras em ninguém. Jesus nunca acusou ninguém. Porque a Bíblia diz que o acusador se chama Satanás. E nós não temos parte com ele.
Se eu ando falando coisas que o diabo fala, mata, rouba e destrói, eu não estou agindo como Deus quer que eu aja. Logo, eu vou colher exatamente o que eu estou semeando. É assim, responsabilidade. Mas você fala isso sorrindo? Sim. Até porque, graças a Deus, nós somos um ministério muito responsável por aquilo que falamos e fazemos. Não adianta eu falar e não viver. Sabe aquela célebre frase de antigamente? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso no evangelho, no cristianismo, não funciona. Faço o que eu digo porque eu faço. Porque não vale. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que vale você falar que é bom e é mal em casa? É mal no trabalho? O que vale você dizer que é amigo e trai as suas amizades? Vamos viver a verdade desta palavra que é a mesma? Ontem, hoje e eternamente? Esta Bíblia, o livro por excelência, tem nesta Bíblia resposta para tudo o que você precisa. Tudo. Até isto que você está vivenciando agora. Então, meu nome pessoal, no nome do meu querido e amado marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tire deste tesouro. Esta Bíblia é um tesouro. Tem saúde, tem finanças, tem felicidade, tem responsabilidade, tem deveres. Sim, que farão a nossa vida ser uma vida muito mais feliz e abençoada. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.